Good morning, primeira série. How is it going? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos entrando aí na nossa 20ª semana de aulas remotas da Escola Educar e vamos hoje falar dos comparativos e superlativos presentes no capítulo 8 da apostila volume 2 de vocês, ok? Então, o grau comparativo do inglês é usado para comparar dois ou mais objetos, animais, pessoas. Ele se divide em comparativo de superioridade, igualdade ou inferioridade. Vamos observar. Do lado de cá, nessa tabelinha aqui, mostra para vocês os adjetivos, como eles são formados, tá? Então, a maioria dos adjetivos com uma sílaba, por exemplo, a gente vai adicionar o ER ou a letra R só, mais a partícula then, tá? Quando eu tiver a partícula then, ela significa que eu estou comparando algo, ou seja, a tradução dela é do que ou de que, tá? Então, por exemplo, eu tenho o adjetivo cold e o adjetivo nice. Cold termina com D, é um adjetivo curto de uma sílaba só, então eu vou adicionar ER nele. E vou colocar a partícula then para comparar com outra coisa, então vai ficar colder than. Eu tenho um exemplo. In Canada, winter is colder than summer. Então, no Canadá, o inverno é mais frio do que o verão. Ok. Nicer. Eu tenho o adjetivo nice, ele também é de uma sílaba, mas ele já tem a letra E no final. Então, eu vou adicionar somente a letra R e vou adicionar também a partícula than, tá? Então, vai ficar chocolate ice cream is nicer than strawberry ice cream. Então, o sorvete de chocolate é mais bacana, mais legal do que o sorvete de morango, tá? Esse nicer aí vai entrar como, aí no caso, mais gostoso, né? Mais saboroso, tá bom? Agora vamos ver adjetivos com mais de 2 sílabas, tá? Eu vou adicionar more mais a partícula than. Então, eu não vou mudar a escrita do adjetivo, tá bom? Por exemplo, o adjetivo boring, que significa entediante. Então, vai ficar more boring than. I think golf is more boring than baseball. Eu acho que o golfe é mais entediante do que o beisebol. Expensive. Eu tenho o adjetivo expensive, que significa caro. Então, eu vou colocar more na frente e depois a partícula than. More expensive than. Exemplo. This restaurant is more expensive than that restaurant. Então, esse restaurante é mais caro do que aquele restaurante, tá bom? Agora, adjetivos com 2 sílabas que terminam em Y. Eu tenho que mudar o Y para I e ainda adicionar o ER e depois a partícula than, tá? Então, por exemplo, adjetivos como early e happy. Eu vou tirar o Y, vai ficar earlier, e depois o happy, tiro o Y, vai ficar happier. Ambos com a partícula than para fazer o comparativo. Então, he arrived at school earlier than I did. Então, ele chegou na escola mais cedo do que eu. John looks happier than David. Então, John parece mais feliz do que o David. Agora, os adjetivos que terminam com uma vogal simples e uma consoante. Então, por exemplo, adjetivos curtos que terminam com CVC, né? Eu vou dobrar a última consoante antes de adicionar o ER e a partícula than também. Então, eu tenho, por exemplo, 2 adjetivos, big e hot, tá? Então, vai ficar bigger than, notem que o big dobrou a letra G, e depois o hotter, que é hotter, né? Dobrou a letra D também. Exemplos, Russia is bigger than Canada. Então, a Rússia é maior do que o Canadá. In my country, August is hotter ou hotter than January. Então, no meu país, agosto é mais quente do que janeiro, tá? Lógico que não é no Brasil, né, gente? Se fosse, seria o contrário, tá? Então, quando a gente compara uma afirmativa, né, uma declaração, né, ela é usada para responder uma pergunta, por exemplo, né? Não é necessário usar o then, tá?
por exemplo, se eu perguntar para você assim, which month is hotter? Que mês é mais quente? January or August? Aí você pode me responder simplesmente o mês, August, ou então August is hotter, ok? Tanto faz. Eu tenho também alguns comparativos irregulares, por exemplo, good, bad, far. A gente vai ver isso aí um pouquinho pra frente, tá bom? Do lado de cá, eu tenho os comparativos de igualdade e de inferioridade. Vamos ver como é que eles funcionam. Então, eu tenho aqui igualdade, eu vou usar o as mais o adjetivo mais o as, e o inferioridade eu vou usar less adjetivo mais o than. Então, vamos ver alguns exemplos. Peter is as tall as Tom. Então, Peter é tão alto quanto o Tom. Estou igualando os dois, tá? Segunda, Peter is happy as Tom. Peter é tão feliz quanto Tom. Peter is as intelligent as Tom. Então, Peter é tão inteligente quanto Tom. Notem que, quando eu faço o comparativo de igualdade, eu não transformo o adjetivo em ER, IR, nada disso. Ele permanece da mesma maneira e eu só acrescento o SS, ok? A mesma coisa acontece com inferioridade. Então, se eu estou falando de inferioridade, eu vou usar a partícula less, o adjetivo e depois o than, mas também não vou alterar a grafia do adjetivo, tá? Então, Peter is less tall than Tom. Peter é mais baixo do que o Tom. Peter is less happy than Tom. Peter é menos feliz do que o Tom. E Peter is less intelligent than Tom. Então, Peter é menos inteligente do que o Tom, ok? Então, atentem para isso. Se eu for fazer comparativo de igualdade ou de inferioridade, eu não vou alterar o adjetivo, ok? Aqui eu tenho dois quadrinhos aí para vocês verem como eles são formados, né? Agora eu vou entrar com o superlativo, com a forma superlativa, tá? Então, eu tenho, por exemplo, o adjetivo tall, que significa alto. Aí eu tenho no comparativo taller e no superlativo the tallest, tá? Então, aqui foi adicionado um ER e aqui, além de eu adicionar o EST, eu entrei com o artigo definido the, tá? Então, para o superlativo, eu preciso usar o artigo the. Tem os regulares, que eu já havia comentado com vocês, no comparativo e no superlativo. Então, a palavra good, o adjetivo good, que significa bom, ele vai ficar better than no comparativo ou the best no superlativo. O bad vira worse no comparativo e the worst no superlativo. Many vai virar more ou the most. Much também é more ou the most. O far, eu tenho duas formas, farther ou farthest e further ou furthest, quando eu uso um e quando eu uso o outro. Esse aqui com A me indica uma distância que eu posso medir fisicamente. Então, por exemplo, eu posso medir em centímetros, metros, quilômetros, tá? Milímetros. Nesse com U, eu vou medir uma distância abstrata. Por exemplo, entre o meu pensamento e o seu, existe uma distância, tá? Essa distância, esse further, eu vou usar com U. Mas isso só acontece no inglês americano, tá? Na Inglaterra, eles não fazem essa distinção. Eles usam sempre com U, ok? Agora, então, a gente vai entrar efetivamente aí na questão dos superlativos. Então, eu tenho lá, the elephant is the biggest animal. Então, dos três animaizinhos que eu tenho aqui, né? O mouse, o dog e o elefante é o animal maior, né? The biggest é o maior animal, ok? Então, se eu tiver adjetivos de uma sílaba, eu vou colocar o artigo the mais o EST. Então, the biggest, the smallest, the tallest, the shortest, the longest, the strongest.
e assim por diante, tá? Notem que aqui no big aconteceu aquela mesma coisa que aconteceu lá nos comparativos. Eu dobrei a última consoante. Por quê? Porque o adjetivo big, ele é um CVC, consoante, vogal, consoante, tá bom? Para duas sílabas terminadas em Y, ó, mesma coisa, tiro o Y e coloco IEST, tá? Mais o artigo the no início, tá bom? Aqui, para mais sílabas, eu vou colocar the most. Lá no comparativo, eu coloquei more. Aqui, eu vou colocar the most, ok? Uma sílaba terminada em E. Se eu tiver um adjetivo com uma sílaba terminada em E, eu vou colocar ST. Então, nice vai ficar the nicest. Close, the closest. Strange, the strangest. Uma sílaba, consoante, vogal, consoante, como o big, que eu já falei. Biggest and the hottest. E aí, eu tenho as exceções que eu já falei anteriormente. Good vira the best e bad vira the worst, tá? Aqui eu tenho algumas frases para vocês, da mesma maneira que eu tinha lá as outras, tá? Essas regras já foram explicadas aqui, eu vou apenas ler as frases para você. January is often the coldest winter month. Então, janeiro é normalmente, frequentemente, o inverno mais frio, né? O mês do inverno mais frio. She is the nicest person I know. Ela é a pessoa mais bacana, mais legal que eu conheço. It's the most boring movie at the cinema. É o filme mais entediante do cinema, que está passando no cinema, no caso, né? We ate at the most expensive restaurant in town. Então, nós comemos no restaurante mais caro da cidade. He was the earliest person to arrive. Ele era a pessoa que chegou mais cedo. It was the happiest time of my life. Foi o tempo mais feliz da minha vida. Russia is the biggest country in the world. A Rússia é o maior país do mundo. August is usually the hottest summer month. Agosto é normalmente o mês mais quente do verão, ok? Na sequência, pessoal, deixei para vocês aí 2 exercícios para vocês aproveitarem aí, tá? Divertir e aproveitar. O primeiro é um Comparative Adjectives, que é uma cruzadinha, uma crossword. E o segundo é um exercício de superlativo, lembrando as regrinhas antes, ó, tá vendo? Para vocês poderem fazer com mais acurácia, né? Mais certeza. E aí, peço a vocês que façam no caderno, tá? Ou imprimam os PDFs que eu deixarei separadinho lá disponível na pasta da 20ª semana para vocês, tá bom? Deixei aí para vocês o recadinho de sempre da semana, junto com uma expression. Não se esqueça de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. E se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. Sometimes later becomes never. Do it now. Às vezes tarde, mais tarde, se torna nunca. Faça agora. Se